O mundo mudou. E nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Muito boa tarde, meus amigos, do mais um programa nessa segunda-feira, numa nova quinzena, trazendo assuntos diferenciados, assuntos ligados direta e diretamente com o nosso tema principal. Hoje, contando aqui com a sempre agradável presença dos meus parceiros de painel, Ana Verônica Neves, lá de Portugal, e Percival Barbosa, aqui em São Paulo, contamos hoje com a presença de um convidado para um assunto muito especial, Dr. Cristiano Oliveira, economista, que em breve fará uma apresentação a seu respeito e que vai nos falar sobre a decisão racional do crime, com alguns aspectos envolvendo a área de economia, o que torna o tema de hoje muito mais interessante, onde nós podemos, de alguma maneira, provar, demonstrar as razões pelas quais nós nos preocupamos com a prevenção, com um desenho preventivo desse tipo de trabalho. Começa então o nosso programa agradecendo a presença de todos que estão nos acompanhando, que vão aí poder registrar, por favor, o seu like, registrando no sinal de positivo do nosso programa, para que a gente possa aumentar então a força desse algoritmo e poder fazer com que essa informação circule cada vez mais para as pessoas, alcançando o maior número de interessados nesse tema. Inicio então a nossa abordagem de hoje cumprimentando Ana Verônica, boa tarde, como vai? Olá, boa tarde. Aqui de Portugal, é um prazer estar aqui e agora com este tema tão interessante como a economia e a criminalidade e a teoria da escolha racional. Obrigada. Ok, muito calor em Portugal, né? Muito calor mesmo. Verdade. Percival, como é que vai você? Muito bem, boa tarde a todos. Eu queria agradecer especialmente ao Dr. Cristiano Oliveira pela sua disposição de dedicar um tempo aqui ao nosso programa e esclarecer esse assunto e dar para nós mais conhecimento sobre esse assunto, que é um assunto que geralmente as pessoas que lidam com projetos, né, seja de arquitetura, segurança ou eletrônica, não tomam conhecimento disso, né? Que é a teoria da escolha racional, ou seja, como funciona a mente do criminoso, né? E o que os recursos que a gente dispõe legalmente pode fazer para a prevenção do crime, né? Então, agradeço, Cristiano, muito obrigado mesmo. Eu participei esse convite partiu de um curso que eu fiz na Escola Superior do Ministério Público, onde o Cristiano foi um dos professores, aliás, um curso excepcional, um trabalho excepcional do Ministério Público, que eu recomendo para todos. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Percival. Boa tarde, João. Boa tarde, Ana. Um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. Se vocês precisarem, vamos trocar uma ideia. Muito bem. Para que a gente possa, então, fazer a contextualização do nosso tema, eu pediria a gentileza, doutor Cristiano, por favor, que fizesse uma breve apresentação da sua trajetória acadêmica e até profissional, para que todos que ainda não o conhecem possam, então, passar a conhecê-lo. Muito bem. Não, eu tenho minha formação toda de economista, né, com graduação, mestrado, doutorado em economia, e a minha área de atuação, na verdade, é a parte, vamos chamar, empírica, né? Eu trabalho basicamente com uma avaliação empírica de políticas públicas e coisas do tipo. E um dos temas que me interessa bastante é a questão do crime, né? E principalmente eu trabalho bastante também com análise econômica do direito, né? Ou seja, o impacto das leis nas tomadas de decisões das pessoas. E
Então, basicamente, eu acabei entrando, vamos dizer assim, nesse caminho, né, por esse meio, né, pela análise econômica do direito, e tentando entender, então, um pouco a tomada de decisão das pessoas, principalmente a questão relacionada ao que a gente chama de consequências não intencionais de determinadas leis e políticas, ou seja, a parte dos incentivos, e depois também a parte empírica, né, de avaliação, justamente disso, de efeitos de políticas, efeitos às vezes esperados e às vezes alguns deles inesperados, né? Porque basicamente a ideia de trazer economia para isso, né? Muita gente acha que economia é sobre dinheiro, né? A gente só fala sobre dinheiro. Normalmente a gente fala só do dinheiro dos outros, né? Que a gente, economista, não ganha tanto dinheiro assim. Mas o que acontece é que a gente, na verdade, estuda decisões e comportamentos, né? Então, desde a decisão de, sei lá, de casar, de comprar uma casa, da forma que vai ser construída a sua casa, É aquela ideia de que o crime zero não é desejável, né? Isso foi realmente uma coisa bastante interessante. Tá, vamos por partes, então. Não, a ideia, então, boa parte da fundamentação da teoria econômica é baseada em racionalidade, né? A gente chama de racionalidade instrumental, né? Ou seja, que os indivíduos são capazes de fazer um ordenamento racional das suas preferências, tá? Basicamente essa é a ideia. E isso é bastante abstrato e talvez subjetivo, né? Mas dá para aplicar em várias coisas, né? Uma das coisas é crime, né? Ou seja, a ideia de que as pessoas tomam uma decisão de violar alguma regra que é socialmente aceita. É basicamente essa a ideia né, de cometer um crime. E a partir daí, essa decisão envolve, né, custos e benefícios, né? E a gente imagina que os agentes racionais vão tomar decisões em que os benefícios sejam maior que os custos. E então, como qualquer atividade ou qualquer tomada de decisão que envolve custos e benefícios, tem suas especificidades. No caso do crime, ele tem uma característica bastante peculiar, mas que eu acho que é óbvio para todos, é que ele envolve incerteza, né? O indivíduo que vai praticar um crime, ele não tem a certeza de sucesso, ele pode ter um fracasso, que pode ser simplesmente não conseguir atingir aquele objetivo, mas também, daqui a pouco, ser pego, né, e aí depois passar por todo o sistema de justiça, né, desde a identificação, né, como autor de um crime, depois ser processado, depois condenado e depois cumprir uma pena, né, ou seja, tem uma punição que não é uma punição que a gente chama determinística, né, ou seja, não é uma punição que é certa, né, mas envolve uma incerteza. Então, resumindo um pouco a história, a análise racional do crime trata a escolha de cometer ou não um crime como uma escolha sob incerteza, né? Então, basicamente, essa Cristiano, básico. Entendi. Cristiano, a pessoa, para poder tomar essa decisão racional, ela pode ser estimulada ou desestimulada? Isso influencia? Sempre, porque assim, na economia a gente lida muito com os incentivos, né? Que tipo de incentivo o agente vai ter para cometer ou, né, tomar uma decisão ou outra, né? E aí pode ser um incentivo, vamos dizer assim, positivo ou negativo, né? Certo. Então, por exemplo, quais seriam os incentivos positivos, né? Seriam incentivos, pelo menos, que aumentem o benefício, sei lá, o incentivo de
poder obter alguma coisa, né? Por exemplo, quando a gente mente, né? A gente mente porque a gente quer ficar bem com outra pessoa, né? A gente vai lá e diz para ela, hoje tu tá linda. E não tá tão assim, mas o que acontece? Tu se sente bem, né? Aquela pessoa se sente bem, tu obteve um benefício ali. Então, tu tem incentivos a fazer isso, né? Para conviver em sociedade e tal, a gente mente para poder continuar convivendo. E... mas é verdade, né? Mas aí o que acontece? Pode ser que determinados incentivos acabem, as pessoas sejam incentivadas a cometer crimes. Então, por exemplo, o nosso cérebro, né, quando a gente vai tomar uma decisão que envolve coisas que a gente sabe que são erradas, envolve 2 tipos de sentimento, né? Um é culpa e o outro é vergonha, por exemplo. Né? A gente comete algo errado, o que é a culpa? A culpa é aquilo contigo mesmo, né? Tu não te sente bem por ter feito algo errado. E a vergonha é a coisa de terceiros, outras pessoas descobrirem que tu fez aquilo ali, né? Então, esses 2 sentimentos atuam dentro do teu corpo. Então, né, no cérebro, no corpo, enfim, a gente fica nervoso, fica triste, fica deprimido, fica chateado com a situação. Agora, se alguma pessoa, por exemplo, começa a dizer, não, Cristiano, tu fez isso porque realmente tu tinha que fazer, tu tá, sei lá, tu resolveu um problema da sociedade cometendo essa violação. Tu fez isso porque tu realmente, né, tu tinhas que fazer isso e tal. Isso vai reduzindo o custo, e aí a pessoa pode ser, sim, incentivada a cometer crimes. Claro, eu estou falando, assim, de crimes mais, como é que eu vou te dizer? Crimes mais leves, né? Eu estou pensando, sei lá, num ato corrupto, né? Eu estou pensando, às vezes, a violação até de regras simples do dia a dia, como, por exemplo, um excesso de velocidade numa rodovia ou coisa desse tipo. Mas quando a gente vai falar de crimes mais graves, mais pesados, nem sei se é a intenção a gente conversar sobre isso, mas, por exemplo, quando a gente vai falar, por exemplo, sobre matar alguém, aí já é bem mais complicado. Porque o ato de agredir alguém, de você ser agressivo, precisa de um treinamento do cérebro que não é para qualquer pessoa. Tá? Não é qualquer pessoa. Todo mundo tem um instinto de sobrevivência, né? Todo mundo vai ter um instinto de, naquele momento de perigo, de tentar sobreviver. E vai reagir, por exemplo, violentamente para defender a si ou aos seus próximos, né? A sua família, enfim, as pessoas que quer bem. Mas para você ser agressivo, você ser o agressor, você precisa de algo mais, né? E no caso, é menos, né? Ou seja, normalmente é algum tipo de ou psicopatia, ou algum tipo de doença mental, ou um treinamento do cérebro para que você consiga fazer compaixão. Isso. Exatamente, é possível treinar. Às vezes um treinamento voluntário ou involuntário, tá? Então, por exemplo, o que seria o treinamento involuntário? A criança nasce num ambiente de extrema violência, ela vai se acostumando com aquele ambiente violento, aquilo vai se tornando normal, vai reproduzir isso quando, né, estiver na adolescência e idade adulta. Então, para ela, aquilo é uma situação que, né, não traz custo nenhum. Dizer, mas então tem podemos... treinamento também de forças policiais, por exemplo, e, claramente eles são treinados para exercer a violência em nome, por exemplo, defesa da sociedade e tal, mas são atos violentos, né? E não é para qualquer um tu dizer assim, vai lá e mata o bandido, né? Ele é bandido. Mas tu tem que matar alguém, né? Não é algo simples. Então, tem que ser treinado para isso, né? Quer dizer, então, dentro desse conceito nosso do CEPTED, os estímulos visuais de uma construção, os estímulos visuais de um ambiente podem ou não incentivar para o cometimento do crime, ou para evitar que ele cometa, que ele se sinta mais constrangido. Sinalização, iluminação, que ele está sendo visto, câmeras, sinais, informações visuais, isso contribui para que ele racionalize um pouco mais antes de cometer o crime. Estou entendendo de maneira correta? É certa essa ligação? Eu acho que dá para montar dentro de uma ideia de arquitetura também da tomada de decisão, né? De criar um ambiente, às vezes, numa situação em que a pessoa se sinta constrangida a tomar uma determinada decisão que se imagina que seja ruim, né? No caso, seria violar uma regra ou cometer um crime e tal. Óbvio, tem a questão da teoria das janelas quebradas, né? Que foi testada já em vários artigos, né? Várias evidências empíricas a respeito disso. Claramente, sim, a gente tem esse efeito, né? De
de tentativa de conservação de um ambiente que está bem cuidado, que está bonito e tal. Mas tem também uma ideia de você construir determinadas arquiteturas, né? Eu me lembro de estar em Singapura. E Singapura é conhecido por praticamente não ter crimes, né? E dentro das lojas, né? Eu até tirei fotos e trouxe sobre isso, mas eu acho que é fácil de achar na internet. Praticamente, principalmente as lojas maiores, assim, que eram tipo supermercados ou grandes lojas, né, de varejo e tal, tinham uma figura lá do tipo, não cometa furtos dentro da loja, né? E aí era um boneco lá, simplesmente dizendo isso, só lembrando as pessoas, não cometa esse tipo de violação, né? E eu achei bem interessante, assim, né? Porque talvez aquilo dá né, uma lembrança para aquele indivíduo, e, de novo, é só um papelão, né? Mas de que ele pode ser punido por isso, de que, né, ou seja, tem um custo, que ele está sendo observado, né, que existem câmeras, então tem esse tipo de situação. Tem outro tipo de arquitetura de decisão que eu acho interessante, uma que eu já vi e eu achei, essa eu acho que funciona, tem algumas que eu acho que não funcionam, mas essa eu acho que funciona, que é simplesmente um medidor de velocidade na via, que ao invés dele, ele não te multa, não é nada, não é um radar, não é algo do tipo, mas ele calcula a tua velocidade. Quando tu passa da velocidade, ele diz, vai mais devagar. E quando tu consegue passar abaixo, né, da velocidade que eles mais ou menos estipularam como a desejável para aquele local, ele te dá um parabéns, né, de dizer, que bom, você conseguiu e tal. E as pessoas, e tem um efeito, só de colocar essa mensagem, de reduzir absurdamente a velocidade média naquele local. Né? Ou seja, as pessoas também se sentem bem, não só seguindo as regras, mas receber um elogio, receber uma situação em que... O reforço positivo é muito bom. Um reforço positivo, exatamente. E aí... E totalmente automático, né? Enfim, mas as pessoas se sentem bem com isso. Então, tem coisas que tu consegue ir desenhando, né? Criando incentivos para determinados comportamentos que são desejáveis pela sociedade. Só que, claro, tem coisas que são muito complexas. A gente está falando de crime organizado, aí a coisa já começa a ficar mais difícil, né? Porque não vai ser ou iluminação ou uma mensagem que vai inibir a pessoa de cometer um crime. Então, naquela tua fórmula, aquela fórmula que você apresentou sobre a decisão do crime, Cristiano, quais são os fatores que são inibidores do crime? A gente tem vários custos, né? Bom, tem esse custo da punição, né? Que aí é um custo de punição esperada, que a gente calcula como uma probabilidade de ser punido vezes a severidade da punição. Esse é o custo que as pessoas costumam discutir mais. Mas tem outros custos também, né? Então, tem o custo, por exemplo, de execução, né? De você cometer um crime, violar uma determinada regra. Não é tão simples assim tu sair cometendo crimes, né? Precisa, dependendo do crime, por exemplo, vou cometer um crime pela internet, eu preciso ter conhecimento, né, de como funciona, de como extrair, e, por exemplo, se eu extrair a informação de cartão de crédito de alguém, como que eu vou usar isso? Então, você tem um custo todo, não só de operacionalização, mas ter o conhecimento para poder obter algum benefício daquela ação. Algumas ações vão exigir mais sangue frio, por exemplo, de crimes contra a pessoa, por exemplo, assaltar alguém precisa um treinamento, né? Eu sempre faço alusão àquele filme, né, do Dick and Jane, né, que eles perdem tudo e tal e saem querendo assaltar, e é um desastre total, e isso torna o filme engraçado. Uma comédia, ok. Uma comédia. Mas aquilo mostra, de certa forma, como né? Porque o que eu vejo, às vezes, né, como economista, né? Eu vejo muitas vezes as pessoas associando a questão, olha só, agora temos muitos desempregados, as pessoas vão cometer crimes, né, vai aumentar a criminalidade, a gente não sabe onde isso vai parar e tal. Só que, assim, não é uma transição tão simples, assim, né? A pessoa não sai do dia para a noite, tipo, eu trabalho no escritório e aí semana que vem não tem emprego e eu já saio cometendo crimes, né? Tem um custo de fazer essa transição e não é tão simples assim. Como também tem o outro custo, né? O custo de alguém que está no mercado do crime, né, no mercado que a gente chama ilegal, e vai para o mercado legal. E não é tão fácil assim, né?
você tem uma rigidez aí, uma dificuldade da pessoa se readaptar ao outro mercado, né? Não só a questão de ganhos, mas a forma mesmo de fazer para obter recursos, né, é totalmente diferente, né? Por exemplo, no crime tu usa violência e tal, sei lá, eu quero vender mais, aí eu vou lá, mato meu concorrente e consigo vender mais. No setor legal tu não vai poder fazer isso, então tu vai ter que te readaptar, tu vai ter que oferecer um melhor produto, enfim, é um outro contexto, né? E aí as pessoas têm que ser treinadas, enfim, para isso, né? E... Claro, fica à vontade. Desculpa. Podemos dizer que a educação da sociedade como um todo, desde as crianças, colocando valores, colocando situações de compromissos sociais, isso pode contribuir para potencializar a racionalidade dessa criança, quando jovem, quando adulto, a não bandear para esse lado do crime? Tá, temos vários aspectos aí. Primeiro, a gente tem que dividir a educação em duas partes aí. Uma é a educação formal, que é de acúmulo de conhecimento, e a outra é a educação relacionada a valores morais, que eu imagino é essa que tu está te referindo. Educação moral e cívica, por exemplo, uma matéria que, não sei se você chegou a ter, na minha época de jovem, havia. Muito, ou chamava o SPB. Tinha essa matéria que nos ensinava valores da pátria, por exemplo. Né? Para ninguém falar, por exemplo, deputado municipal. A gente sabia que não existia, mas hoje em dia as crianças não sabem, né? Então, aí eu acho bem importante dividir as duas coisas, né? Porque, assim, a educação, no sentido de acúmulo de conhecimento, ela te treina para te trabalhar no mercado formal. Claro que ela também pode te ajudar para trabalhar no mercado ilegal, né? Vamos dizer assim. Mas já a parte moral, aí é uma questão que é autoconstruída, né? E a família tem uma participação bastante importante, né? Mais do que... Normalmente se tenta fazer uma transferência, né? Dessa responsabilidade para a escola, né? A escola que tem que ensinar os valores e tal, mas isso não tem jeito, isso tem que vir da família, das pessoas mais próximas, né? Da rede de desenvolvimento da criança. E assim, você vai desenvolvendo aqui, né? Essa questão moral ao longo da vida, né? E outra coisa importante, aí tem algumas datas aí, tem muita coisa que, enfim, que a gente pode até entrar no detalhe, mas para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento moral, né, vai mais ou menos até os 14 anos, tá? Ou seja, onde é que eu quero dizer? Um adolescente com 14 anos, ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele sabe que é errado matar, ele sabe que é errado roubar, ele sabe... E essa é uma das razões pelas quais vários países adotam 14 anos como maioridade penal. Exatamente por causa disso. E acreditem, a maior parte dos países do mundo adota 14 anos como maioridade penal. A gente acha que é 18, 21, enfim, porque os países desenvolvidos, né, adotam essa idade, mas não, em termos quantitativo, 14 anos é a maioridade penal mais comum. E então é um processo de construção. E é super difícil, assim, tá? Principalmente porque quando chegar na adolescência, né, tem uma questão de desenvolvimento do cérebro, né? Isso é um pouco que eu mostrei lá na aula, né? Eu sempre falo uma coisa, só um parênteses rápido aqui, a origem do que a gente chama de economia do crime, essa abordagem racional dentro da economia, surge com Gary Becker em um artigo de 1968, né? Em que ele avalia os custos-benefícios de cometer um crime e aí, né, monta um desenho, dentre uma das teoria econômica do crime, principal, né? Acho interessante, de que crime zero não é ótimo, né? A sociedade vai valorar os custos e o benefício de combater o crime, e o que ele dizia lá é que nenhuma sociedade está disposta, por exemplo, a pagar o custo para ter crime zero, né? Por exemplo, abrindo mão de liberdades individuais, né? Se todo mundo carregar uma câmera, praticamente vai ser impossível as pessoas cometerem crimes, mas quem é que está disposto a abrir mão disso, né? Da sua liberdade, enfim, e da sua privacidade. Mas, Cristiano, a gente não vive esse mundo hoje. Hoje em dia, todo mundo está com o celular filmando, a gente faz qualquer coisa errada, alguém bota na rede, né? Não, mas aí as coisas que a gente não quer que os outros não vejam, a gente não mostra, né, João? Uma outra coisa, Cristiano, que me chamou muita atenção durante o curso, né,
foi a questão da impunidade, né? Ou da ameaça crível, né? Me parece que hoje, pelo menos a situação no Brasil, né? Existe uma crescente, vamos dizer, um crescente sistema de evitar que o sujeito seja punido por um crime, né? Seja que nível for do crime, né? Desde roubar um celular na rua até, sei lá, roubar a Petrobras. Então, dentre aqueles fatores que naquela fórmula, obviamente a possibilidade de ser preso e eventualmente punido e pagar por esse crime com a supressão da liberdade, né, me parece ser o principal fator, ou não? Não é? Mesmo que o sujeito cresça num ambiente violento, etc., etc., se ele partir para cometer um crime, até muitas vezes, até como foi citado lá, antes de ter um primeiro trabalho legal, inclusive, né? Eu acredito que esse julgamento seja para qualquer um, né? Seja qual for a origem da pessoa, a possibilidade dele ser punido de uma certa forma, né? Com a supressão da liberdade, por exemplo, com a prisão e o cumprimento da pena, principalmente, né? E isso me pareceu ser o principal fator, né? Os fatores de arquitetura, outros fatores, tecnologia de segurança eletrônica, agem no fator custo, né? Eu posso dificultar a execução, o acesso a certo alvo, ou a certos locais, etc., né? Mas a motivação causada pela impunidade me parece ser mais forte, né? Ou seja, você vai buscar superar as barreiras porque vale a pena. É difícil mensurar, né, pessoal, o que é mais forte, né? Mas, assim, pensando em uma ideia internacional, né, pensando no mundo, né, o que a gente observa é que tem outros fatores que eu acredito que são mais relevantes, que tem um pouco a ver com aquilo que o João tinha perguntado e que a gente pode seguir nessa ideia. Onde é que eu queria chegar? Eu queria chegar no seguinte ponto. A ideia do Gary Becker é bem interessante, mas óbvio que ela tem limitações, mas isso foi algo que foi dito em 1968, a gente tem 50 anos já depois disso, de estudos, né, criminológicos e tal, e tem muita coisa saindo, principalmente a parte de biologia e tal, melhorou muito, genética, enfim, várias coisas a gente conseguiu evoluir para conseguir estudar melhor. E aí, nesse aspecto, que eu queria chamar a atenção é a questão moral, né, que é um outro custo. Eu tinha falado do custo de execução, né, esse custo da punição, que é relevante, e esse custo moral que o João destacou. Por que eu chamo a atenção disso? Porque quando a gente olha a diferença entre os países, as diferenças culturais é que acabam inibindo mais do que as regras em si. É custoso. Eu me lembro de uma situação que eu estava conversando com uma conhecida minha nos Estados Unidos, e aí a gente está falando sobre abrir empresas, como é complicado abrir empresa, eu falando de como é difícil no Brasil, que a gente precisa de licença para tudo, aquela coisa toda. E eu perguntei para ela como é que tinha sido para conseguir as licenças e tal, e se tinha corrupção, né? Se alguém pedia algum dinheiro para fazer alguma coisa. E aí, para acelerar o processo, por exemplo, para abrir empresa e tal. E ela me disse, olha, aqui funciona da seguinte forma: se um funcionário público, por exemplo, um bombeiro, alguém para conseguir a licença, ele te pede alguma coisa, só o fato de você comentar isso na comunidade faz com que o filho dele não consiga mais frequentar a escola. Putz. Ele não vai mais conseguir frequentar a escola aqui. Ele não pode, eles vão ter que ir embora daqui. Era a violação de uma regra, vamos imaginar que seria corriqueiro, né, uma situação. Então, onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar é que, pensando em termos de Brasil, porque eu acho que, claro, a gente está falando aqui no Brasil, né, não sei muito bem a situação em Portugal, mas pensando em termos de Brasil, o que eu vejo é que a gente tem um custo moral muito baixo para praticar crimes, né? A gente, em parte, por um pouco daquilo que eu já tinha falado antes, né? As pessoas recebem muito reforço positivo, né? Sempre cria uma justificativa
por aquela pessoa, por exemplo, de justificar, é o ambiente que ela está inserido, é a situação, ela não tinha outra escolha, foi a sociedade que levou ela a isso e tal. Pô, pensa, isso é tudo que uma pessoa quer ouvir, né? Porque se eu estou fazendo algo errado, alguém está justificando, beleza, a culpa não é minha, né? Ou a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Então, pô, é tudo que tu quer para dormir super bem depois, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando a gente diz que é o ambiente e tal, as pessoas se adaptam muito bem aos incentivos que recebem, né? É isso que a gente está conversando aqui. Então, se tu começa a receber incentivos desse tipo, fica muito difícil depois tu dizer para ela, não, mas é errado, viu? Tipo, eu estava brincando, não era... tudo bem, é um problema da sociedade, mas, pô, não faz tanto assim, né? Mas não, tu criou, tu disse, pode fazer porque para essa situação vale, para outra situação vale, tu não consegue mais depois controlar, né? Tu perde totalmente o controle da situação, né? Entendido. Ana, alguma curiosidade que você gostaria de debater nesse tema de hoje? Sim, queria só, já agora, uma vez que falámos também em Portugal, nós em Portugal, só em termos de criminalidade registada, somos 10 milhões de população, devemos ter cerca de 300 mil crimes registados por ano. Metade deles são crimes contra a propriedade, que é o quê? Portanto, são os crimes de furtos, roubo esticão, portanto, aqueles crimes que podem ser evitados e que a CEPTED podia dirigir-se, não é? Aos quais a CEPTED podia influenciar para reduzir a taxa de criminalidade. E porquê? Porque existem um conjunto de crimes que são os crimes passionais, por exemplo, não são estimulados pelo contexto, não é? São crimes que são internos, é de um processo de uma escolha interna, sem qualquer relação com o meio. Enquanto que estes tipos de crime, um furto, resulta muito das condições do contexto, portanto, das condições físicas. Habitualmente o que nós verificamos é que a concentração destes crimes está relacionada com arvoredo denso, portanto, locais que promovem, que estimulam este tipo de comportamentos. Às vezes falta de iluminação, falta de controle social, falta de vigilância natural e, portanto, é nesse contexto que nós devíamos tentar interferir. Portanto, os espaços deviam ter um conjunto de princípios, que são os princípios que a CEPTED defende, que tornam as pessoas mais expostas, mais controladas, com o risco, aumentando-lhes o risco de serem apanhados, não é? Agora, penso que fazendo, por exemplo, uma política nacional que obrigue os projetos urbanísticos a integrarem a abordagem CEPTED, ou seja, a respeitar estes princípios, o controle natural de acesso, o reforço territorial, a obrigatoriedade de manter os espaços limpos e bem mantidos, por exemplo, a obrigatoriedade de haver um projeto de manutenção, que é algo que não existe, não é? Não é? Portanto, faz-se um projeto e depois quem o mantém, não sabemos. Alguém o há de manter ou não. Portanto, existe em que medida é que se podia depois ver os impactos de uma lei dessas, não é? De uma legislação que obrigasse os projetos urbanísticos a seguir estas orientações. Isso depois havia de estar relacionado com o número de furtos ou o número de crimes, com a criminalidade registada, sabendo que existem muitos crimes que não são registados. Isso aí, já sabemos também que as cifras negras também são muito elevadas. E a minha pergunta era em que medida é que se poderia fazer, se é que é possível, desenvolver, portanto, políticas nacionais ou locais, portanto, pouco importa a escala, onde se pudesse verificar o efeito dessas políticas. É difícil, porque enquanto estava falando, eu estava pensando, né, tentando mais ou menos pensar o que poderia acontecer, né, com uma situação dessas, ou seja, você obrigar, né, determinados projetos, porque aí o que acontece? Você vai ter projetos novos e os antigos, né, e quando a gente fala em determinadas tecnologias para prevenir crimes, né, a gente tem o que a gente chama de tecnologias que são observáveis e as que são não observáveis. As observáveis seriam essa, né? Você, por exemplo, tem uma câmera e aí tem uma placa lá que diz, você está sendo filmado, ou coisa do tipo assim. E as não observáveis poderia ser, por exemplo, uma câmera oculta,
ou até, por exemplo, um agente à paisana, ou coisa assim, algo que não possa ser identificado, né, como um segurança. Por que é importante fazer essa diferença? Porque esse tipo de tecnologia que é observável, ela vai gerar um aumento do custo do crime naquele local, e aí isso inibe, gera um efeito que a gente chama de dissuasão, né? Naquela análise de custo-benefício, vários potenciais criminosos vão dizer, aqui não vale a pena, porque aqui é bem iluminado, aqui aumenta a chance de eu ser pego, enfim, tudo isso que a gente já sabe. Mas tem um outro efeito, né? E não é isso que vai levar ele a desistir do crime, né? Ele vai desistir do crime naquele local, né? E nos outros, né? Então tem um efeito de displacement, né? Que ele vai cometer crimes em outros locais. Então a gente não tem uma garantia de que isso vai ter um efeito líquido de redução de crimes. Pode ser simplesmente uma transferência de crime e pode ser que, inclusive, que se cometa mais crimes em outros locais por questão de escala, enfim, por exemplo, ele auferia tanto num determinado local e agora ele precisa cometer o dobro de crimes no outro local, então, estatisticamente, vai aumentar. E, então, tem isso. Um outro aspecto que me veio à cabeça, assim, no primeiro momento, né, seria a questão da obrigatoriedade, né, eu não gosto muito dessa ideia de obrigar as pessoas a fazerem isso, até porque tem custo de monitoramento, né, o custo de, por exemplo, a manutenção, mas quem vai fiscalizar? Aí tem que pagar o fiscal, mas quem fiscaliza o fiscal, né? Tem um problema de assimetria de informação, né? Então, quem está fazendo ali o projeto sabe o quanto que está se esforçando, enfim, para fazer a coisa direito, mas alguém tem que julgar isso, né? E essa pessoa não sabe isso, né? Ela vai ter que avaliar, e, enfim, a sociedade vai ter que pagar para isso. E aí a minha questão é, será que a sociedade está disposta a pagar para isso? Ou seja, precisamos disso, né? Porque isso vai estar, obviamente, no preço, né? De qualquer coisa. Exatamente. Bom. E aí, eu prefiro um modelo misto, né? O modelo misto é tipo, olha, o mercado vai, de certa forma, decidir. Por que eu digo isso? Porque a intervenção, ela faria sentido, na minha cabeça, se a gente conseguisse controlar, por exemplo, um tipo de externalidade, né? Ou seja, se você, para a sociedade como um todo, o crime gera uma externalidade negativa, a gente consegue controlar crime adotando essas medidas. Beleza. Faria sentido ter a sociedade fazer o que a gente chama de internalizar essa externalidade. Agora, pensando em como muitas situações o benefício vai ser privado, né? Porque determinadas situações, por exemplo, de segurança, são bens públicos, né? No sentido de que não tem rivalidade, não tem como excluir as pessoas, né? Por exemplo, a iluminação é para todo mundo que está naquele local, a segurança é para todas as pessoas que estão naquele local. É super difícil a gente fazer com que as pessoas paguem por isso, né? E aí talvez tenha que ter algum tipo vamos dizer, de processo coletivo via uma taxação, alguma coisa assim, para que a gente tenha espaço. Enfim, onde é que eu quero chegar? Talvez para espaços públicos, sim, a sociedade esteja disposta a pagar, e eu acho que faz sentido. Para espaços privados, aí eu acho que o mercado pode assentar. Quem tem disposição a pagar, paga para aquele espaço mais seguro, que se sente melhor, enfim. E quem não está disposto a pagar, não paga, né? E aí assume o risco, enfim, a vida é cheia de riscos também, né? E de novo, né? As pessoas também fazem uma otimização no sentido de que elas vão gastar com a sua segurança, né? Até o limite de quanto ela acha que ela tem um benefício com isso, né? Uma sensação de segurança, por exemplo, coisa assim. E eu não sei até que ponto, né? Cada indivíduo é um indivíduo, né? Tem pessoas que estão dispostas a pagar mais, outras estão dispostas a pagar menos. A gente estabelecer que a sociedade tem que pagar um X fixo, eu acho meio complicado. Então, tem que ver como é que a gente assenta isso, né? As pessoas normalmente já fazem isso, né? Elas escolhem, vocês obviamente sabem melhor do que eu isso, as pessoas escolhem lugares mais seguros para morar e isso é precificado no mercado, enfim. Escolha racional. Isso tem reflexo direto no preço do metro quadrado. Exatamente. Às vezes, até quando se muda de rua e o contexto é exatamente o mesmo, mas o código postal já pertence a outra freguesia, já temos um preço de metro quadrado diferente quando o nível de segurança é o mesmo. Mas, pronto, às vezes são os estigmas dos territórios também. Pode ser. Porque lembra que é a sensação de segurança, né? Como as pessoas se sentem, né? Então é difícil mensurar isso, né? A gente tem uma ideia, mas...
nos seus estudos e pesquisas, existe alguma coisa que a gente pode reforçar a ideia de que uma sensação de segurança maior pode valorizar o imóvel ou o ambiente? Existe alguma teoria, alguma técnica que demonstre isso? Não, mas existe a própria situação do indivíduo, né? Todo mundo gosta de se sentir seguro, né? Todo mundo... Sim, é porque nós comentamos muito isso aí, mas não tem nada que demonstre, né? Essa foi a minha pergunta. Sim. Se há algum tipo de demonstração que possa fazer essa correlação. Não, na verdade tem um sentido inverso, né? Que seria a gente vê que as pessoas deixam de obter determinados, vamos dizer assim... Como é que a gente poderia mensurar isso? A gente pode mensurar pela perda, o quanto que a pessoa deixa de obter, por exemplo, por não estar num lugar seguro. Então, por exemplo, a pessoa deixa de frequentar um determinado local, né? E aí a gente consegue mensurar, por exemplo, a redução de uma venda. Vamos lá, vamos pegar um exemplo concreto que aí todo mundo vai entender o que eu estou querendo dizer. As pessoas deixam de ir a um estádio de futebol porque tem violência no futebol. Claramente, aquela entidade lá, aquele clube privado, perde recursos com isso, deixa de vender o negócio que tem lá, enfim, o restaurante que tem também no estádio e tal, todo mundo perde dinheiro com isso. Então, fica muito evidente. Então, se eu tenho um estabelecimento comercial e eu estou numa zona violenta, claramente há uma perda, né? Eu estou perdendo dinheiro por, daqui a pouco, não tomar uma providência ou não ter um esquema de segurança e tal. Isso explica o sucesso, por exemplo, dos shoppings no Brasil, né? Um lugar seguro e tal, as pessoas vão no shopping, pagam um preço, né, vamos dizer, adicional, porque elas querem se sentir seguras, elas querem ter um estacionamento, elas querem chegar lá, né, enfim, ter toda a tranquilidade para poder ficar com a sua família. Exato. Então, é óbvio que as pessoas têm a preferência por isso. E a mesma coisa vai acontecer com outras decisões, a decisão de, por exemplo, escolher um imóvel onde tu vai morar e tal, claro, é restrito, né, e a gente mora no Brasil e tal, tu vai acabar te deslocando, né, tu não vai ficar sempre na tua casa, mas o fato de tu estar numa vizinhança saudável e tal, que tu possa, isso tem um valor muito relevante para as pessoas, né. Eu fiz um trabalho que é um pouco diferente, que é sobre o medo do crime, e é impressionante, assim, como no Brasil as pessoas têm medo do crime. As pessoas, coisas assim, do tipo... mais de 50% da população tem medo de sair na rua e ser assassinado. Eu acho isso um absurdo, porque não é eu tenho medo de ir ali e ser assaltado ou perder... Não, a pessoa tem medo de sair e morrer. E aí eu fico pensando, isso é o cúmulo, né, do absurdo, porque isso não é normal, né, a pessoa sair com medo disso, né. E então, obviamente, as pessoas vão, de certa forma, tomar todo tipo de precaução para que isso não ocorra, né? E, infelizmente, isso resulta em perda de qualidade de vida, né? Certo. Uma coisa que eu chamo a atenção, eu já chamei a atenção em algumas palestras, era assim, gente, no Brasil a gente tem muitos crimes, vocês acham que a gente tem muitos crimes, beleza. Mas pense assim, quantos crimes são evitados simplesmente porque as pessoas abriram mão da liberdade delas, por exemplo? Porque ninguém sai à noite. E mesmo assim ainda tem crimes. E a gente tem uma quantidade grande. Agora imagina se as pessoas saíssem. Teria muito mais. Então, e esse é um custo implícito, mas é um custo muito relevante, porque perder a sua liberdade é horrível, né? Então, aí tem aquele ditado meio popular, né? Tipo, os criminosos estão soltos e as pessoas estão presas, né? E isso não é bom como um equilíbrio social, né? Nós vimos isso na pandemia, não é? Os alvos da criminalidade de rua não estavam disponíveis e, portanto, não havia a criminalidade, desceu bastante, criminalidade de rua. Portanto, não havia pessoas para furtar. Talvez os carros tenham sido mais as vítimas do que propriamente as pessoas, porque as pessoas estavam fechadas em casa. E, portanto, a criminalidade foi racional. Secou a fonte, né? Exatamente. Secou a fonte. Portanto, mudaram para outro tipo de crimes. E a violência doméstica também. Isso, mas aí pensa como, principalmente crimes também pela internet, né, começaram a ser muito praticados. Muito, claro. Mas aí pensa, e agora a gente tem uma exata mensuração, né, do quanto que custa para a sociedade não conviver socialmente, né? É verdade. E o quanto que isso pesa, né?
Então, por isso que eu acho que o desenho de condomínios e situações que as pessoas consigam conviver, que as crianças consigam brincar livremente, que os pais tenham a segurança de... Isso tem um valor muito relevante, né? Por isso, e aí, claro, vai de acordo com cada situação em que a gente tem condições de fazer isso, enfim. Ou, às vezes, até pensando em termos de setor público, né? O fato de você ir lá naquele bairro que talvez seja um pouco mais violento, talvez assim você renovar uma praça, você criar esses espaços que as pessoas se sintam seguras e tal, isso é um ganho de qualidade de vida excepcional, né? Eu acredito que o CEPTER, né, a Arquitetura da Segurança, trabalha com alguns conceitos, tipo ver e ser visto, reconhecer e ser reconhecido, né? Você cria, com a eletrônica também, com a tecnologia, muitas possibilidades da prevenção do crime, ou você aumenta a oportunidade do sujeito ser pego cometendo um crime, né? Mas se ele ser pego é uma coisa, né? Depois ele tem que passar pelo processo judicial da história, né? E se o processo judicial é fraco, se as leis são fracas, né? Ele também ele vai julgar isso como uma possibilidade dele não ser punido, né? Tinha no próprio curso se falou em números assim, que a possibilidade de ser punido é de 5%. Bem Ou seja, pequeno. 95% dos crimes não são punidos. Ou seja, não tem empresa que tenha essa taxa de sucesso. Não existe empresa com essa taxa de sucesso. O único cuidado que a gente tem que ter é que a gente não pode esquecer que os crimes eles também são concentrados em poucas pessoas, tá? Então, são poucas pessoas que praticam muitos crimes. Então, por exemplo, sei lá, tem uma pessoa que ela é responsável por 10 roubos no mês. Então, quando você prende ela, em teoria, você incapacita ela de cometer esses 10 roubos, né? E isso faz uma diferença grande. E aí, claro, se for pensar em termos de punição, não é que, tipo, cada roubo daquela estatística foi cometido por um criminoso e a gente só está punindo 5% dele. Não, a gente está punindo, provavelmente, mais até do que 50% deles. Só que dos crimes a gente não consegue, às vezes, identificar, enfim, quem foi a pessoa que cometeu o crime. Então, só tem que ter esse cuidado aí, né? Porque às vezes dá para dar uma enrolada com a estatística e dizer, não, mas aí só 1% dos crimes são punidos, por exemplo, de furto. Não, calma, né? Tem muita repetição, né? A mesma pessoa comete vários crimes, então vale a pena pegar aquela pessoa, porque aquela ali tu vai conseguir evitar muitos crimes, né? Eu já fiz alguns estudos tentando justamente avaliar um pouco esse efeito, assim, né? De a questão principalmente da empregabilidade e tal, e tu consegue reduzir bastante a criminalidade com uma quantidade, tipo, por exemplo, aqui na minha cidade, só com a construção dos estaleiros, né, eu moro em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, é uma cidade portuária, só com a construção dos estaleiros, você tem ali 100 empregos a mais de pessoas que eram potenciais criminosos, já conseguiu reduzir, por exemplo, os furtos da cidade à metade, sabe? Então, interessante. Então, assim, às vezes porque eram empregos de pessoas com baixa qualificação e tal, conseguiu empregar justamente uma massa que era um potencial, né, que tinha esse potencial. E aí tem esse efeito grande, sabe? Então, mesmo empregando poucas pessoas, por quê? Porque são poucas pessoas que praticam muitos crimes. Então, quem trabalha na estratégia de segurança tem que identificar essas pessoas, né, essas poucas pessoas. E a gente sabe também, né, que quem trabalha com segurança pública, todo mundo sabe quem é que faz, né? E é até curioso, assim, já em várias situações que eu conheço, claro, evidências anedóticas, né, de situações pessoais e tal, de que ocorre um crime, aí diz, vai na polícia, a polícia, não, quem fez isso foi o fulano, né? Eles já até sabem quem fez e tal. Por exemplo, agora um crime que tem ocorrido bastante aqui no Sul, e eu acho que boa parte do Brasil, é crime de roubos de fios, né, da rede elétrica e tal, e todo mundo sabe quem são, todo mundo sabe quem são os receptadores, todo mundo sabe, só que é difícil provar e tal, né, não é tão simples assim, né, um processo... a gente vê, por exemplo, algumas coisas que
que não são do senso comum, né? As pessoas dizem, mas prendem muitas pessoas por tráfico de drogas, não prendem as pessoas por furto. Sim, mas você já tentou materializar uma prisão por furto? A pessoa furtou algo de alguém, 10 minutos depois já não está mais com ela. Como é que tu vai provar que aquela pessoa furtou algo? Não tem como tu provar. Agora, droga não, droga é fácil. Tu tem droga, tu tem uma quantidade grande, eu estou carregando 1 quilo de maconha, o que eu sou? Eu sou usuário. Não, né? Eu vou usar isso aqui. Muito então, intenso. materializa e prende e está feito, entendeu? O processo está desenhado e ele vai ser condenado e punido. Agora, por furto é super difícil, por roubo é super difícil, porque a pessoa tem que reconhecer, mas aí tu vai reconhecer, tem medo de uma represália, porque é perigoso tu ir lá reconhecer um criminoso. Então, tem vários aspectos do crime, assim, que as pessoas às vezes esquecem. E tudo isso, né, pegando em geral, é tomada de decisão, né? Tudo envolve incentivos, envolve custos, benefícios, que tem que ser pensados, né? Probabilidade de ser pego, tem estatística, é isso, né? Esse é o meu trabalho, né? Brincar com essa... Entendi. Muito bacana. Muito bacana. Interessante essa navegada aí por essa teoria, por esse estudo técnico. Muito interessante. Desperta muita coisa aqui para a gente, né, Percival? Então, você até citou, Cristiano, também na aula, aquela questão das duas maneiras de pensar, né? Você até citou aquele livro, Vai Depressa, Vai Devagar, né? Pensando Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. Ah. A ideia ali, pessoal, era mostrar o seguinte, né? Era aprofundar um pouco sobre a tomada de decisão, porque muita gente não acredita, né, que as tomadas que cometeram um crime é uma decisão racional. E aí eu tento mostrar que existem duas formas de pensar. Uma é a forma intuitiva, né, o sistema 1, né, que é o nosso... A gente toma decisões rápidas, né, esses movimentos, por exemplo, que eu estou fazendo agora com o braço, eu não penso, né, para fazer isso. Mas quando eu vou dar uma resposta para vocês, eu estou pensando, né? Então, eu já estou usando mais meu sistema 2 e tal. E quando a gente toma decisões importantes da vida, né, a gente acaba usando o sistema 2, né? A gente acaba pensando. Então, ninguém passa assim na frente de um banco e diz, não vou roubar esse banco, né? Não tem como, né? Tu precisa planejar, é uma coisa pensada. Então, não é uma coisa espontânea, né? Então, isso faz toda a diferença. O segundo aspecto que eu gosto de chamar a atenção é que várias decisões, né, são racionais, mas elas envolvem também questões do desenvolvimento do cérebro e tal. E boa parte da criminalidade, ela é concentrada em pessoas jovens, né? Então, jovens cometem muitos crimes. Então, por isso que é interessante a gente estudar um pouco o cérebro, porque a parte, principalmente, do desenvolvimento do córtex, né, do cérebro, ele só se desenvolve em média, né, lá pelos 25 anos de idade. Então, a gente faz muita bobagem, né, quando é adolescente, e aí isso explica por que o crime é muito concentrado lá na adolescência, né? O João até tinha falado, mas tem como treinar, sabe, tem alguns programas bem interessantes. Nos Estados Unidos, a Universidade de Chicago, ela faz vários experimentos, assim. Ela faz com a comunidade, para quem não sabe, a Universidade de Chicago, ela fica do lado de uma comunidade muito pobre, muito, muito, muito pobre. E eles fazem aplicam vários programas, enfim. E Desde há muitos anos, não é? Eles têm estudos longitudinais e foram quem mais recebeu financiamento para estudos sobre o desenvolvimento humano. Sim, sim. Eles têm estudos bem interessantes. E um estudo que eles têm lá era o Pense Devagar, né? Ou seja, era meio que toda vez que o aluno, o indivíduo lá, né, o jovem, se envolvesse numa situação de conflito ou coisa assim, que ele meio que contasse até 10 e pensasse se valia a pena ou não valia a pena tomar aquela decisão. Por 10 segundos, né? Essa era a estratégia. E eles deram um curso, assim, treinaram as crianças nas escolas. E eles conseguiram reduzir bastante, não só a violência escolar, mas também violência no bairro, né? Fazendo isso. Por quê? Porque o adolescente age quase que totalmente por impulso, né? E aí, voltando àquele sistema 1, sistema 2, ou seja, muita coisa é sistema 1 puro, né? Vai em momentos de raiva e tal, uma raiva extrema, comete um ato de violência contra um colega e tal, ou até não pensa bem ali naquela decisão, enfim. Embora em determinadas situações, é diferente, por exemplo,
Eu acho que isso é melhor para situações de violência do que propriamente, por exemplo, para explicar o envolvimento com o tráfico. Pois é uma decisão bem mais complexa do que isso, né? Mas por isso que eu gosto de passear nessa questão neurobiológica, porque eu acho que melhora a nossa compreensão sobre essas tomadas de decisão. A gente não pode ignorar, óbvio, isso, né? Ninguém é robô, né? Todo mundo... Exato. Nós nos aproximamos aí da parte final do programa, Cristiano. Eu gostaria de perguntar o seguinte: se tem alguma coisa, algum tipo de mensagem ou de dica, orientação que você poderia deixar para nós que pensamos do lado bom da legislação, tanto do ponto de vista arquitetura, quanto do ponto de vista de prevenção? Tem alguma recomendação, alguma dica que você lembra agora de pronto para a gente poder, para deixar com a gente como uma mensagem? Pô, agora tu me quebrou, né? Tem que pensar rápido, assim, uma sugestão de política. Não, e ainda perguntou para mim que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer sugestão de políticas, porque eu sou muito comedido, vamos dizer assim. Entendo. De sugerir coisas que eu não sei se vão funcionar ou não, né? Eu posso sugerir algo que eu já li, assim, e vi que, pelo menos em algumas situações, funcionaram, né? Ou então, vou melhorar minha pergunta. O que é bom a gente prestar atenção? Que tipo de comportamentos, sinais, que tipo de sinais, acho que seria esse o nome, é importante a gente prestar atenção? Ou provocar os sinais, aqui tem cachorro, aqui tem câmera, cuidado, está sendo filmado, sorria, está sendo filmado. Ou prestar atenção em quê? Para que a gente possa, talvez, detectar comportamentos. Talvez essa pergunta poderia ser um pouco mais fácil. Não, dificilmente eu ia conseguir recomendar algo que não seja algo que já seja usado, né? Eu acho que muita coisa já vem sendo pensada. O que eu observo e que normalmente funciona é justamente a presença do guardião, né? Você ter alguém sempre em casa, ter sempre alguém da sua família, ter sempre alguém cuidando da criança, tá sempre alguém de olho, né? Isso faz uma diferença muito grande. Isso explica, por exemplo, por que a gente tem muito mais, por exemplo, furtos de residência do que roubos de residência, né? Nenhum criminoso quer encontrar alguém, né, para confrontar. Então, boa. Então, a vigilância ela é importante, né? E aí pode ser uma vigilância da própria família e tal, né? Ou pode ser de terceiros, né? Às vezes, sei lá, tem criança, um idoso cuida, tem que ter alguém sempre de olho, né? E hoje em dia, óbvio, com a tecnologia, né, a gente tem sistemas de monitoramento que eu acho que devem muito ser usados, né? Porque a gente tem ganho de escala com isso, né? Por exemplo, aqui na minha rua tem um sistema coletivo, né, de toda a rua, e todo mundo se beneficia com isso. E todo mundo se sente mais seguro, né? Foi uma iniciativa dos próprios moradores e tal. Então, tem ganhos, né? Perfeito. Tá ótimo. Percival, Ana, mais alguma coisa para a gente poder contar com o conhecimento aí do Cristiano? A dica é essa, João, se aprofundar no estudo disso, não é? No estudo do CEPTER, no estudo nesses aspectos da criminologia que importam, né? Quando a gente está analisando quando a gente está analisando situações, a gente está avaliando projetos, etc. É muito importante pensar nesses aspectos, né? Como pensa a mente criminosa, né? Como ela age, a que estímulo ela responde, né? Como ela julga, como ela raciocina, né? Isso é muito importante para a gente, tá certo? Eu acho que essa é a principal dica, vamos chamar assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas é se aprofundar nesse estudo, é prestar atenção nesses aspectos dessa questão, tá certo? Porque, como o Cristiano falou com muita propriedade, às vezes as aparências enganam, né? As estatísticas enganam, né? Elas podem ser olhadas de outra forma. As coisas podem e devem, né, ser olhadas de outra forma, com outro olhar. Sim. Então, o raciocínio que nós usamos, vamos dizer assim, pessoas de bem, vamos chamar assim,
né, é diferente do raciocínio de um criminoso, que ele usa para cometer as suas ações, embora exista muita semelhança, certo? O criminoso age quase como um empresário, né? Ele julga custo, benefício, resultado e etc., antes de cometer uma ação, tá certo? Só para concluir o raciocínio e corroborar com isso que está dizendo, é justamente isso, tentar entender o comportamento para poder antecipar movimentos, né? Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que isso é importante. E o próprio Cristiano é uma fonte de conhecimento, tá certo? Se você quiser colocar no chat aí o seu contato, Cristiano, como faz até para acessar aquele research lá que você me deu, eu acessei, para que as pessoas se aprofundem no conhecimento dessas coisas, né? Isso é muito importante não só para o CEPTER, mas para a sociedade em geral, né? Certo, Ana? Sim, obrigada. Gostava também de aceder aos seus estudos, gostava de saber como é que nós podemos, não sei se tem alguma página sua, para nós podermos ter acesso, por exemplo, falou do medo do crime, é difícil medir o crime, e as perguntas que fazemos muitas vezes não são perguntas fáceis e que nos possam dar uma resposta direta. Eu na minha investigação lembro-me que quando perguntava se tem medo de ir aqui, não se faz uma pergunta tem medo de ir aqui, porque as pessoas não vão dizer eu tenho medo. E, portanto, eu tinha que fazer outra pergunta do género, se um familiar seu, tinha que ter a certeza que gostava de um familiar, por exemplo, se fosse uma pessoa que se dava mal com a sogra, não ia dizer onde é que levava a sogra, onde é que não levava. Portanto, isto é uma questão de género já, desculpem. Bom, e portanto gostava muito de aceder então a esses estudos que tem desenvolvido e gostava de sugerir 2 livros. Houve um livro que eu gostei muito, que se chama Pockets of Crime, em que foram entrevistados os verdadeiros criminosos e o que é que eles escolhiam no meio que beneficiava o seu tipo de crime. Por exemplo, quem trafica na rua não procura os mesmos estímulos que procura uma pessoa que furta, porque a pessoa que trafica precisa de ser reconhecida pelos consumidores, mas que ao ponto de não ser, não é igual àquela que furta, que só quer uma fácil escapatória. Portanto, há que perceber que tipos de crimes é que nós estamos a tentar intervir, combater. E outro também, uma vez que falámos dos Capable Guardians, é importante perceber qual é o papel deles na triangulação do crime, não é? E a professora Danielle Reynold, da Griffith University, tem um livro muito bom, que está relacionado, eu posso depois dizer qual é, que não me lembro agora, sei que tem a ver com guardianship, e é muito interessante também para percebermos também toda esta teoria e completar um pouco mais o puzzle daquilo que nós já sabemos, e precisa de ser completado cada vez mais. Obrigada. Então tá bom. Você quer encerrar, João? Pode encerrar. Agradecer mais uma vez a sua presença, a disponibilidade do seu tempo, para nos brindarem com esse conhecimento, com algumas orientações e chamar atenção para alguns pontos que às vezes passam desapercebido. Para mim foi muito interessante, bastante lúdico, anotei muitas coisas boas aqui para aprender e para estudar, buscando essas informações que você nos passou. Eu quero agradecer mais uma vez a aceitação do nosso convite. Agradecer também a quem esteve presente conosco, registrem, por favor, a participação nesse programa para que a gente possa reforçar o algoritmo e fazer com que isso aqui caminhe para mais pessoas, difundindo, multiplicando esse tipo de informação. Agradeço o pessoal da técnica também, que nos gravou e sustentou o programa até esse momento, e mais uma vez também meus companheiros de bancada, companheiros de painel, Ana Verônica, lá de Portugal, num grande calor, e Percival Barbosa, no frio, aqui em São Paulo. Tá certo? Obrigada. Imagina o Cristiano, então, o frio que está lá embaixo. É verdade. A frente veio de lá, né, Cristiano? Tá bom? Então, muito obrigado para todos, um grande abraço, prazer conhecê-lo, Cristiano, parabéns aí pelos seus estudos, muito interessante. Até a próxima quinzena, então, com mais um programa Arquitetura de Segurança. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, Cristiano, boa noite. Um abração. Boa noite, obrigado. Prazer.